Oi, gente. Tô de volta aqui. É, Esse canal ainda não tem um direcionamento. Eu acho que eu vou me divertir fazendo o que eu gosto, falando com vocês. É, E hoje, o assunto que eu queria tratar é algo que eu até falei esses dias com amigos meus e pessoas conhecidas, que é o fato dos livros, eles realmente terem me dado um novo destino. Os livros, eles mudaram a minha vida. Eu vou contar pra vocês um pouco do meu background e pra vocês entenderem também onde que eu quero chegar com essa conversa. Acabei de comer pipoca. É o seguinte, eu sou a mais nova de vários irmãos. Sou a mais nova. E na minha infância, a gente tinha uma família que não é muito bem estruturada, mas sempre foi uma bagunça. Essa é a palavra certa pro contexto familiar que eu venho. Sempre foi uma bagunça. Já morei com tio, já morei com babá, na nossa casa, mas era babá. Já morei sem minha mãe, só morei com parente. Já morei com os outros, que nem eram parentes meus. Então, isso quando eu era criança, dos meus 4 anos até os meus 14, 15 anos, sim. E aí, uma das minhas saídas, que óbvio, né, tem pessoas que vão para um lado e pessoas que vão para o outro. Eu sempre fui muito interessada na leitura, nas coisas, em saber. Eu era muito curiosa, ainda sou uma grande curiosa. E aí, é aí que eu quero chegar, nos livros. Porque sem os livros eu acredito que eu não seria quem eu sou. Eu não tô no meu nível de leitura como eu estava há 2 anos atrás. 2 anos atrás eu era, meu Deus do céu, toda semana que você me via com um livro diferente, você me via lendo, eu sempre falava, nanana. Eu dei uma diminuída esse ano. E aí, é, eu queria dividir com vocês o seguinte: os livros, eles mudaram a minha vida porque eles me fizeram enxergar uma nova perspectiva da qual eu não tinha antes. Eu não tinha uma perspectiva X e o livro me deu. E aí, o ponto é o seguinte: eu li muito livro de autoajuda na minha adolescência. Meus níveis foram: eu era criança, então com 11 anos eu fugia pra biblioteca e ia lá e ficava lendo. É, eu adorava ler livro de ficção e livro de fantasia. Aí depois eu pulei pra romance. E com 14 anos eu descobri o autoconhecimento. Um dos livros que mais me marcaram, assim, quando se trata de autoajuda, autoconhecimento e toda essa ladainha que a gente tá acostumada, foi O Segredo. Esse livro fez um bug na minha cabeça, eu tinha 14 anos, eu falei assim, meu Deus do céu, é isso que eu preciso. E aí, o ponto que eu quero mais trazer e bater aqui é que sim, as pessoas precisam de livro de autoajuda. Não tem como uma pessoa normal, com seus 14 anos, olhar para um livro de Schopenhauer e falar assim: ah, vou ler sobre o sofrimento do mundo e os outros ensaios. Isso aqui não é fácil, não é uma leitura fácil. As pessoas elas não conseguem compreender exatamente o que está aqui. Quando a gente fala sobre autoajuda e desenvolvimento pessoal para pessoas comuns, como eu, na minha juventude e adolescência, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, a gente traz novas perspectivas para as pessoas que não tinham antes e elas não têm acesso e elas não conseguem entender livros mais complexos. Tem leitura que é realmente mais difícil. Tem coisas que a gente não entende mesmo, não é de fácil compreensão. Mas existem livros que eu acho que são necessários para o nosso desenvolvimento, para para nossa, qual que é a palavra? Para o nosso desenvolvimento de personalidade, para quem a gente quer ser no mundo, o que que a gente quer fazer, por que que a gente vai fazer aquilo e caramba, eu sou muito contra a galera que fala que, ai, nossa, papo de coach, papo ai, autoajuda. Caramba, as pessoas precisam disso, elas precisam se autoajudar. Se elas não se autoajudarem, quem vai ajudar elas? É você que vai lá? Você vai lá na casa dela, dá a mão pra ela e fala assim: venha, meu querido, você consegue, olha só, você consegue pensar, você é um ser pensante, você consegue se desenvolver. É você que vai lá na casa dela? Você não vai na casa dela falar isso pra ela. E as pessoas hoje, eu até comecei, eu fiz esse vídeo aqui por causa da Luana. Ela falou
sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. E sim, gente, a filosofia é muito mais difícil e muito mais complexa para uma pessoa mediana brasileira, um brasileiro médio, uma pessoa que tem uma escolaridade mais baixa, a pessoa que não tem hábito de leitura, a pessoa que não consegue sair de um contexto muito sofrido. Não tem como a pessoa não gostar de autoajuda, ela precisa disso. E eu acredito que a autoajuda, ela traz um ponto que é um ponto que eu preciso pra minha vida. Tem gente que não precisa. Eu sei que eu sou uma pessoa que preciso ter esperança. Eu preciso olhar pro futuro e falar assim: caramba, é isso que me espera lá. Meu Deus do céu, eu tenho esperança, eu tenho uma expectativa sobre aquilo que eu estou fazendo. Hoje eu faço isso pra que a minha vida no futuro, pra que no futuro eu tenha essa coisa. Daqui X tempo eu acesse isso aqui e goste muito e fique muito feliz e que eu não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, mas eu quero chegar no seguinte ponto. Se você é o ser iluminado que nunca leu autoajuda e não precisa de autoajuda, e pra você, esse tipo de livro de filosofia, leituras mais complexas, mais densas, tá ótimo. Que bom pra você, você é um ser iluminado. Mas pra grande maioria das pessoas que, como eu, que na minha infância vivia pulando de galho em galho, vivia na casa dos outros, não sabia para onde que eu ia no final de semana, o que eu ia fazer. A leitura, os livros, tanto fantasia quanto autoajuda, quanto romance, livros comuns, livros estúpidos, fizeram eu enxergar um outro lugar. Me levaram da desesperança daquele certo momento para ter a vida que talvez eu tenha hoje. Se não fossem os livros de autoajuda e livros de autoconhecimento e livros de desenvolvimento pessoal, você acha que eu ia estar aqui? Eu duvido muito que eu ia estar aqui. Eu ia ter trilhado um caminho totalmente errado, provavelmente. Um caminho que não teria tantas expectativas do bem quanto o caminho que eu acredito que é o que eu sigo hoje, que é um caminho mais linear, de sabedoria, de entendimento, de estudo, de desenvolvimento, de. Porque eu vejo, eu acredito que a gente subestima muito o nosso contexto de país. Ai, é verdade, a gente se prende muito na nossa bolha, a gente se prende muito no contexto que a gente tá. Se você tá aí com acesso no seu iPhone, dentro da sua casa, na sua classe média, ou numa casa mais simples, onde a sua família ela sofre muito para conseguir dar o básico, mas mesmo assim você tem o básico, mesmo assim você tá se escondendo da grande maioria de contextos desse país. E aí, o que eu quero falar com isso é o seguinte: leia livros. Leia o livro mais porcaria que você achar e que você gostar. Leia gibi, leia fantasia, leia romance, leia novelas, leia poesia, leia qualquer que seja o livro. Isso vai te fazer bem no futuro. Isso vai fazer com que você tenha um bom aproveitamento da tua vida no futuro, porque você botou teu cérebro para funcionar e você aprendeu alguma coisa. E eu acredito que os livros, eles dão pra gente. Eu não tô a maior leitora de todas. Hoje eu não tô a maior leitora de todas, mas os livros eles trazem repertório pra nossa vida. A gente consegue aprender as coisas mais rápido, dependendo do tipo de leitura que você faz, de como você aproveita a sua leitura. Isso aí é uma coisa para um outro vídeo, mas caramba, você consegue ter novas perspectivas, entender o mundo de uma forma diferente, entender o mundo pelos olhos de alguém outro, um escritor que viveu em 1800, uma pessoa que pensa de um jeito diferente em 2025. Você consegue ter acesso a isso através de uma faceta que você bota na tua frente, você lê e você consegue compreender ou tirar suas próprias conclusões daquele cenário. Então, basicamente, leia livros. Ai, nossa. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Brené Brown. É a mais pura autoajuda e auxílio que uma pessoa tem para ser. A Coragem de Ser Imperfeito é o nome do livro dela. Eu adoro, porque para mim fez muito sentido e na minha vida, no meu contexto, me ajudou. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas que estúpido. Estúpido para você. Você não tá no contexto do outro. E aí, esse é o ponto que eu quero chegar. Não subestime capas de livros,
Não subestime a leitura, não subestime aquilo que você pode tirar de bom de um livro de ruim também. Vão ter livros que você vai ler que você vai fazer, nossa, que merda. Mas pra outra pessoa vai ser a vida dela aquele livro. Ela vai achar incrível, ela vai amar aquele livro, e vai. Uau, deu uma virada de chave na vida dela. E aí? E é isso que o livro faz. Ele faz a gente ter novas perspectivas, novas. Faz com que a gente crie novos caminhos neurais, talvez, e traz pra gente um pouquinho de esperança do que tá por vir. A Bíblia é um livro que traz isso, né? Traz muito isso, dependendo se você olha ela como uma visão religiosa ou uma visão simplesmente de leitor. Ela traz muito disso dentro dos livros que tem dentro daquele livro. E eu vejo que hoje a gente perdeu essa habilidade de prestar atenção em um livro, de pegar o livro e, putz, estar ali presente e aproveitar. Mas isso vai fazer falta no futuro. Então, se você é uma pessoa comum que não tem uma família rica, que pode te dar o suporte necessário para tua vida, é, ou não nasceu de uma família que tem muitos bens, que é a grande parte do brasileiro, ou se você veio de uma família desestruturada, se você é uma pessoa comum, que não tem muitos talentos, não tem muitos dons, não tem, não tem algo que brilhe em você, assim, a gente tem que assumir pra gente, que às vezes a gente não tem isso. Tá tudo bem. Você consegue construir narrativa, você consegue construir um repertório, você consegue brilhar um pouco mais quando você lê. Então, é basicamente isso. Esse é o vídeo de hoje. Não sei se eu me fiz entender até aqui, mas é isso que eu acredito. Eu acredito que a leitura é independente. Foda-se o título, foda-se o que você vai ler lá dentro. O importante é você ter esse hábito e você querer ler, você desejar entender, você querer aprender. É basicamente isso que eu tinha pra falar. E vejo vocês em um outro vídeo. Tchau!